amor de Deus, nada vai nos abalar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, por isso vamos declarar. Estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai, nem da sua graça. De todo o coração vamos proclamar, iremos ser fiéis até o Nós pedimos que eu e minha casa sirvamos ao Senhor. Desejamos que eu e minha casa obedeçamos ao Senhor. Declaramos que eu e minha casa adoramos ao Senhor. Proclamamos que aguardamos o Senhor. Estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai, nem da sua graça. De todo o coração vamos proclamar, iremos ser fiéis até o fim. Estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai, nem da sua graça. De todo o coração vamos proclamar, iremos ser fiéis até o fim. Iremos ser fiéis até o Provai e vede. História de hoje: por que estou trazendo as minhas ofertas? Pergunta rápida. Para onde você deve direcionar o dízimo se você está decepcionado com sua igreja? Marta se fazia a mesma pergunta porque discordava de sua igreja em muitos aspectos. Se você, assim como Marta, não tem certeza do que fazer com o dízimo em situações como essa, te convido para fazer uma viagem no tempo para ouvir o que o rei Davi tem a dizer sobre o assunto. O salmista disse uma vez: ofereça a Deus ações de graça e faça seus votos ao Altíssimo. Salmo 50, 14. Ele também diz: entrarei em tua casa com holocaustos, te pagarei meus votos. Salmo 66, 13. Ok, então quando Davi diz, faça seus votos ao Altíssimo, ele está deixando bem claro que isso é algo entre você e Deus. É um ato de adoração. Portanto, seu dízimo nunca deve ser usado como um método de avaliação para o desempenho da sua igreja. No segundo versículo, quando Davi diz, entrarei em tua casa com holocaustos, ele está mostrando o local específico para onde nosso dízimo deve ir.
para a Casa do Tesouro, sobre a qual já aprendemos em Deuteronômio 12, 2 Crônicas 31, Neemias 10, 12, 13, Malaquias 3, 8, 10. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a sua igreja local é uma extensão da Casa do Tesouro, que é a associação ou missão. E Deus é quem determina como o dízimo deve ser usado para que seja igualmente distribuído no apoio do ministério do Evangelho autorizado ao redor do mundo. Ao devolver o dízimo, peça ao Senhor que o proteja da manipulação de sentimentos humanos e que lhe dê a motivação certa enquanto você participa desse ato de adoração. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Bom dia, queridos irmãos. Desejamos a todos vocês um sábado muito feliz e abençoado. Que onde você está na sua casa, você receba as bênçãos de Deus. Nós estamos aqui com pequeno grupo aqui na igreja, apenas aqueles que podem estar aqui para fazer o culto transmitido para vocês que estão em casa. E nós desejamos que as bênçãos de Deus repousem sobre você na sua casa também. Tenha este sábado como um dia muito especial na sua vida. Estamos encerrando os 10 dias de oração. Estamos muito felizes e agradecidos a Deus pelas bênçãos que recebemos durante toda essa semana, esses 10 dias que nós tivemos em comunhão com Deus, mas desejamos e esperamos que não seja apenas 10 dias de oração, mas que a partir desses 10 dias de oração seja o início de uma nova caminhada de cada um de nós, caminhando rumo ao céu, no nosso preparo para o encontro com Cristo. E nós queremos neste momento fazer um agradecimento muito especial ao pastor Jorge Mário. Com alegria, pastor, a igreja toda gostaria muito de lhe abraçar nessa manhã. Infelizmente não podemos. A igreja gostaria de estar toda aqui reunida para pelo menos dar um aceno para o senhor, mas infelizmente não podemos. Quem sabe um dia o senhor pode voltar aqui para fazer uma semana de oração para nós, depois que passar toda essa pandemia, estamos juntos e aí podemos nos abraçar e temos momentos mais felizes juntos, compartilhando o nosso carinho, o nosso amor, que essa igreja, eu acho que o senhor não conheceu ainda, mas a igreja 7 de setembro é uma igreja muito carinhosa, uma igreja que gosta de abraçar, que gosta de beijar, que gosta de ter proximidade com os nossos pastores que vêm aqui transmitir a mensagem para nós. Então, nós queremos, em nome da igreja, deixar uma pequena recordação para o senhor, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Esse é um presentinho que nós queremos, em nome da igreja, entregar para o senhor. Pastor, essa igreja é muito curiosa. Todos nós somos curiosos, né, filho? E você sabe que a ética diz que a gente tem que abrir um presente quando a gente recebe, né? Então, queremos ver o presentinho que a igreja deu para o pastor, então. Você que está nos assistindo aí pode prestar atenção nesse momento também. Olha, bem-aventurados os pés daqueles que levam. Que é isso? Sapato de casamento. Ó, ó o brilho. Que coisa chique. Vixe, onde é que eu vou usar esse sapatinho? Hein, pastor, onde é que eu vou usar esse sapato? Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Que lindo, que lindo. Olha, nunca tive um sapato assim tão chique, hein? Puxa. Pastor. Rio Grande, fábrica de sapato, né? Rio Grande do Sul, né? Isso mesmo. Pastor, nós queremos agradecer muito ao Senhor pelas mensagens que Deus trouxe para nós através do Senhor. E nós queremos continuar orando pelo Senhor, pela sua família.
transmita para sua família, para sua esposa, para os seus filhos, noras e netos, o abraço dos nossos irmãos aqui da Igreja 7 de Setembro. E nós vamos cobrar do pastor Tércio para ele marcar um dia com o senhor, para o senhor voltar aqui, e aí nós podemos estar juntos mais próximos, depois que passar essa pandemia. Tá bom? Que Deus o abençoe. Eu vou pedir para o Lúcio fazer uma oração agora, então, e convido você, pudesse se ajoelhar onde você está, para nós conversarmos com Deus. Nosso grande Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta manhã de sábado, Senhor, nós te agradecemos, porque tu nos trouxe aqui para juntos termos a oportunidade de louvarmos o teu santo nome. Querido Deus, tu sabes que tivemos muitas bênçãos nesses 10 dias que estivemos reunidos aqui. Tu tens sido um Deus de amor para cada um de nós. Tu tens cuidado de todos nós. Tu tens nos dado a tua proteção, Senhor. Mas também tem vindo a cada um de nós as nossas dificuldades também. Mas nós queremos, Senhor, nos entregar as nossas dificuldades em tuas santas e boas mãos. Pai querido, que no programa deste dia que está se iniciando nesse sábado, queiras encher do teu poder, da tua graça, do teu Santo Espírito, o pastor Jorge Mário. Continue, Pai, cuidando dele, enchendo de bênçãos, cuidando também dos seus familiares, seus filhos, netos também, Pai querido, sua esposa que está longe neste momento. Pai querido, enche-nos da tua graça, abre o nosso entendimento para ouvir a tua palavra, Senhor. Enche-nos do teu poder, enche-nos de fé neste santo dia, Senhor. É o que pedimos e te agradecemos. Em nome, pelo amor de Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz. Amém. Amém. Este é o dia do Senhor. Que bom, que bom, que bom. Que dia bendito, que dia feliz. Um novo dia que o Senhor nos dá, um novo sábado que o Senhor nos dá. Um novo sábado mais perto e mais próximo da eternidade, do dia em que estaremos para sempre no lar eterno. Esta é uma esperança que nunca devemos perdê-la, tá bem? Antes de nós pensarmos e refletirmos na mensagem de Deus para hoje de manhã, eu queria que você conhecesse a minha família. Dá uma olhadinha aí na foto da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, das minhas noras e das minhas netas, para que você possa conhecer. Minha família foi obra de Deus, e eu tenho certeza que o que Ele fez por mim, Ele faz por você e pode fazer por nós todos os dias, que é sustentar-nos nas mãos poderosas dEle, que é o nosso Pai. Vamos lá então. Pela primeira vez na nossa história, não na história do mundo, nós estamos vivendo uma pandemia, como a que estamos vivendo agora. Eu tenho visto algumas pessoas declararem assim: nunca na história houve uma pandemia como esta. Não, estas pessoas que fazem esse tipo de declaração demonstram que não têm conhecimento da história. Houve muitas pandemias no passado, e a mais próxima de nós foi a pandemia da gripe espanhola, que ocorreu exatamente no final do ano. Ela apareceu no final do ano, no segundo semestre do ano de 1918.
o ano em que terminou a Primeira Grande Guerra Mundial. Neste ano, houve uma pandemia mundial, né, de uma gripe que ficou conhecida como a gripe espanhola, que na realidade é o vírus do H1N1, que voltou aí em 2009, mas que havia uma diferença de 2009 para 1918, porque agora nós já tínhamos vacina para o H1N1 e em 1918 não tinha. Essa gripe ela veio no final de 1918, depois ela veio uma onda muito mais forte e pior do que a primeira em 1919, e ela durou até 1920. Para você ter uma ideia, o presidente eleito do Brasil, Rodrigues Alves, morreu como vítima desta gripe espanhola. E no mundo, na época, havia cerca de 2 bilhões de habitantes. Hoje nós somos quase 8 bilhões. Na época eram 2 bilhões de habitantes. E para você ter uma ideia, 25% da população mundial foi contaminado com esta gripe. Cerca de 500 milhões de pessoas. Só para a gente comparar os dados, eu estava olhando aí, hoje a Covid aí, 19, nós somos 7 bilhões e 790 milhões de habitantes. Então, 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. Vamos arredondar o número hoje na Terra. 112 milhões se contaminaram. Só para você ter uma ideia, a gripe espanhola foram 500 milhões de contaminados para uma população de 2 bilhões. Até ontem eu vi 112 milhões de contaminados para quase 8 bilhões de habitantes. Então, a pandemia da Covid-19 não se compara com a pandemia que ocorreu em 1918. Calcula-se, porque os dados não são muito precisos, morreram entre 50 e 100 milhões de pessoas no mundo. É uma margem muito grande, né, de informação, mas eles não têm uma informação precisa. No Brasil, nós éramos um pouco mais de 40 milhões de habitantes. Hoje nós somos mais de 200 milhões. Nós somos hoje 211 milhões de habitantes, mais ou menos, né? Mais de 200 milhões. Na época nós éramos 40 milhões. E morreram cerca de 35 mil pessoas no Brasil, né? Então as proporções eram muito altas. Foi uma tremenda de uma pandemia. Aí eu fico pensando comigo assim: o que pensaram os nossos irmãos em 1918, 1919 e 1920? Porque eles haviam saído de uma primeira grande guerra mundial. Aí veio essa pandemia. 10 anos depois, 9 anos depois, veio a Grande Depressão Econômica de 1929. E 7 anos depois, a Segunda Grande Guerra Mundial, tudo ali juntinho, tudo perto, né? O que nossos irmãos pensavam? O que você acha? Jesus vai voltar logo. Jesus vai voltar. Eles olhavam para os acontecimentos daquela época e eles viam nesses acontecimentos os cumprimentos das profecias bíblicas. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Eu tenho certeza que nossos irmãos tinham convicção de que Jesus voltaria nos seus dias e em breve, muito, muito em breve. Mas 100 anos se passaram e Jesus ainda não veio, porque esta pandemia agora, ela veio 100 anos depois, exatamente 100 anos depois, 102 anos depois do início da pandemia da gripe espanhola.
Nós ainda estamos aqui e Jesus ainda não veio. Eu não sei quando ele vai vir. Jesus deu apenas sinais, mas eu não sei o dia e não sei a hora, e nem você sabe, e ninguém sabe, não adiantamos especular, mas de uma coisa eu tenho certeza: estamos mais perto de sua volta do que quando aceitamos a fé. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 13, e vamos examinar uns versos aqui neste capítulo de Romanos. Romanos, capítulo 13, vamos ler a partir do verso 11, veja o que a palavra de Deus diz. Romanos 13, verso 11 em diante. Digo isto a vocês que conhecem o tempo. Veja que estas palavras não foram escritas para pagãos, nem para pessoas que não conhecem as profecias. Digo a vocês que conhecem o tempo, vocês que conhecem a Bíblia, vocês que conhecem as profecias, vocês que conhecem os sinais da volta de Jesus. Já é hora de despertarem do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando no princípio cremos. Já vai alta a noite, o dia vem chegando. Você está vendo o que a palavra de Deus diz? Vocês que conhecem o tempo, vocês que conhecem as profecias, vocês que conhecem a Bíblia, já é hora de despertarem do sono. Porque até gente que conhece a Bíblia, que conhece a profecia, pode correr o risco de dormir espiritualmente, e não é hora de dormir mais, é hora de acordar, é hora de despertar. Já é hora de despertar, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Os nossos irmãos que viveram a pandemia da gripe espanhola há 100 anos atrás, tinham certeza que Jesus iria voltar breve, e eles todos descansam no Senhor, aguardando o momento da ressurreição. Mas nós ainda estamos aqui. Porém, a noite já vai alta e amanhã está chegando. Já é hora de acordar, não é mais hora de dormir. E a palavra de Deus então diz algumas coisas para você e para mim. Primeira coisa, está aqui no verso 12, na segunda frase do verso 12: deixemos as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Verso 13: vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias nem bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdia nem em ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, não façam nada que venham satisfazer os desejos da carne. Alguns verbos muito fortes de exortação. Deixemos, abandonemos o que? As obras das trevas. Quais são as obras das trevas? Os frutos da carne: imoralidade, libertinagem, adultério, idolatria, porfias, intrigas, inveja, ciúmes, rancor. Deixemos as obras das trevas. Já amanhã está chegando. Obras das trevas. Você já percebeu que algumas coisas são somente feitas no escuro, de noite, na madrugada? Né? Deixemos as obras das trevas, porque o dia, amanhã está chegando. Mas não adianta só deixar as obras das trevas, nós precisamos nos revestir das armas da luz. Quais são as armas da luz? Paulo fala em Gálatas: a espada do Espírito, o capacete da salvação, o escudo da fé. Armas da luz.
Por quê? Para vencer os embates, para vencer as lutas, as últimas lutas, antes que o Senhor venha. Vivamos dignamente. Deixar as obras das trevas, vestir-se com as armas da luz e viver de maneira digna, revestindo-se do Senhor Jesus. Revestindo-se do Senhor Jesus. Jesus um dia contou uma parábola de um homem que viajou e deixou um administrador de seus bens. E aquele servo infiel dizia assim: meu senhor tarde virá. E ele espancava, ele fazia tudo que dava na cabeça dele, porque meu senhor tarde virá. E Jesus termina a parábola: o patrão daquele homem vai vir numa hora em que ele não espera e vai acertar as contas com ele. Jesus vai voltar, irmãos. Quer acreditemos, quer não acreditemos, quer sejamos firmes ou não, quer o estejamos aguardando ou não, Jesus vai voltar, Ele virá. O dia eu não sei, a hora eu não sei, mas Ele vai vir. E pode ser até que a gente morra antes, não importa. Ele vai voltar, e aí quando Ele voltar, Ele vai nos ressuscitar. Os que estiverem firmes na primeira ressurreição, e os demais depois do milênio, para a condenação eterna. Não importa. Um dia iremos ser confrontados com o nosso Senhor. E aí, a palavra de Deus nos dá algumas, assim, esperanças, né? Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Promessa de nosso Senhor. No livro de Isaías, no capítulo 65, versos 17 a 20, promessas de Deus. Apocalipse fala: eis que eu crio novos céus e nova terra. A ideia é repetida, reforçada. Escreva, João, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreva o que João viu: o céu, a nova terra, onde não haverá morte, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá pecado, não haverá miséria. Parecia um sonho, parecia uma ilusão, uma coisa irreal. E o anjo falou para João: escreva, João, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E por isso a palavra de Deus nos exorta: irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam vocês também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, verso 7 e verso 8. Sejamos pacientes, sem perder a esperança, sem perder a fé. Vamos cuidar da nossa família, vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar da nossa esperança e da nossa certeza. Olha aqui, que promessa linda. Eventos finais na página 178. Crianças, quando Jesus voltar, serão levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos separados pela morte por longo tempo se encontrarão para nunca mais se separar, e com cânticos de alegria subirão juntos para a cidade de Deus. Eu tive uma irmã. Nós somos 4 filhos meninos e a gente tinha uma irmãzinha. Eu tinha 12 anos, a minha irmãzinha, eu sou o filho mais velho, tinha 6 aninhos. Quando um dia um menino vizinho da nossa casa, que tinha a mesma idade minha, nós éramos colegas na escola, pegou a arma do pai e, brincando com as irmãzinhas dele, que brincava com a minha irmã, com a intenção de assustá-las com a espingarda, apertou o gatilho e matou a minha irmã. A minha única irmãzinha morreu vítima de um tiro de espingarda
de um menino que, brincando, usou a espingarda para assustar. Podia ter matado uma de suas irmãs, matou a minha irmãzinha. E a minha mãe, que estava estudando a Bíblia naquele período, isso aconteceu em maio de 65, a minha mãe se batizou em setembro daquele mesmo ano. Ela estava no processo de conhecimento das verdades bíblicas. Conforto da volta de Jesus, a certeza da ressurreição, fez toda a diferença na vida da minha mãe. Ela ansiava pela volta de Jesus, e ela morreu em Cristo esperando a volta de Jesus, e o sonho dela era receber a sua filha novamente, viva, trazida e entregue a ela por um anjo de Deus. Provavelmente você também teve alguém que você ama, que você perdeu. A esperança da volta de Jesus faz toda a diferença. Para onde iremos neste mundo? O que faremos nesse mundo? Nesse mundo que tudo passa, tudo é frágil, tudo é fútil, tudo é passageiro. Para onde iremos? Pedro falou para Jesus quando foi desafiado: vocês não querem ir embora também? Quando Jesus pregou um sermão duro, difícil de ser ouvido, no qual ele se apresentou como um verdadeiro pão do céu. E as pessoas foram indo embora porque elas queriam comer pão físico e comer peixe, porque ele havia multiplicado os pães e os peixes no dia anterior, e Jesus, em vez de multiplicar pães de novo, se ofereceu como o verdadeiro pão do céu, e eles não aceitaram e foram embora. Jesus olhou para os discípulos e perguntou: vocês também não querem ir embora? E Pedro respondeu: para onde nós iremos, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu fico olhando para este mundo. Quantas pessoas sem esperança, não sabem por que estão aqui, não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão. Nós sabemos pela Bíblia, devemos partilhar isso com elas, mas nós devemos amar esta esperança, não perder o foco. Há pessoas que dizem: não, Jesus não vai voltar, quantos anos eu estou esperando, ele não vem. E o apóstolo Pedro fala de que nos últimos dias viriam zombadores, escarnecedores, gente falando: não, isso é bobagem. Eu já ouvi muito disso. Não perca a sua fé. Ainda que demore, nosso Senhor vai voltar. Por isso a Bíblia diz: sejam pacientes, irmãos, no Senhor. O lavrador que lança semente na terra, ele não adianta ter pressa. Uma vez eu plantei uns pezinhos de milho no fundo do quintal de uma casa onde eu morava, e eu fiquei tão entusiasmado com aquele milho, todo dia eu olhava aquele milho, e quando começou a sair as primeiras espigas de milho, né? Eu fiquei vibrando, e quando foi um dia eu falei: ele já deve estar bom. E eu comecei a abrir aquelas espigas e perdi várias delas, porque elas não estavam prontas ainda. O milho não estava totalmente desenvolvido dentro da espiga. Não adianta ter pressa. O lavrador tem que esperar o tempo certo para fazer a colheita. Se ele for impaciente, ele vai estragar tudo, como eu estraguei o milho que eu mesmo plantei. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Esperem pelo Senhor, porque Ele virá. Ele virá. Com poder e grande glória. Ele virá. Sinais estão aí, se cumprindo a olhos vistos. Só não vê quem não quer. São tantos que a gente até anestesiado a eles já estamos. Não perca a sua esperança, a sua fé. O céu é um lugar muito agradável. Deus quer salvar nossos filhos, Deus quer salvar nossa casa. É alto tempo de despertarmos do sono. Reavivamento, reforma.
reavivamento da verdadeira piedade, da espiritualidade, buscar ao Senhor enquanto podemos encontrá-lo e achá-lo, mudar de hábitos, de atitudes, permitir que o Espírito nos transforme de dentro para fora, permitir que o Espírito habite na nossa casa, jogar fora o que precisa ser jogado, abandonar o que precisa ser abandonado, esperando o Senhor com paciência, vivendo uma vida digna, deixando as obras das trevas, revestindo-nos das armas da luz e vivendo com dignidade cada dia enquanto esperamos o Senhor. Nunca perca a esperança também, irmão. Nunca perca. Eu gosto muito desse texto, e é este o texto, o parágrafo que foi usado para terminar as considerações destes 10 dias de oração, que aparece aqui na revista. Aquele texto do livro Grande Conflito, o último parágrafo do Grande Conflito. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Eu quero viver esta vida eterna. Eu anseio pela volta de Jesus. O espero há muitos anos e ele não voltou. Achava que meus filhos não iriam crescer e eles cresceram. Achava que meus filhos não iam se casar e eles se casaram. Nunca imaginei que um dia eu seria avô e a minha neta mais velha já tem 15 anos. Nunca imaginei que um dia eu iria me aposentar e já faz 2 anos que eu sou aposentado. Trabalhei 40 anos como pastor e quando eu comecei meu ministério aos 25 anos, eu achava que Jesus ia voltar logo, mas ele não veio. Você acha que eu perdi a minha fé? Você acha que eu perdi a minha esperança? Não. Jesus vai voltar. Espera-o, porque ele vai voltar. Não perca essa fé, nunca. Nunca abandone o Senhor. Nunca abandone a palavra de Deus. Por isso, nunca deixe de cultuar a Deus em família. Nunca deixe de guardar o sábado, nunca deixe de ser fiel na devolução dos dízimos e das ofertas, nunca deixe de frequentar a casa de Deus, estamos num momento especial agora, nunca deixe de assistir aos cultos, nunca abandone a verdade da palavra de Deus, porque se você abandonar, irmãos, para onde você vai? E se você for, vai caminhar feito uma barata tonta, sem saber para onde ir, sem esperança, sem fé, sem direção, sem rumo, porque a palavra de Deus dá-nos o rumo certo para vivermos nesse mundo turbulento, cheio de doença, de dor, de sofrimento, de intriga, de pecado, de lutas, para sobreviver e para viver. Nós podemos viver com os pés na terra, sim, mas com os olhos no céu. Porque o nosso Senhor vai voltar. Escreva, João, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Haverá uma nova terra, haverá um novo céu. Um dia não haverá mais grande conflito, nem diabo, nem demônios, nem pecados e nem pecadores. Deus vai fazer novas todas as coisas. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, pelo sangue de Jesus. Fique firme,
fique firme até o fim. Nunca desista. Tá bem? Foi muito bom ter tido a oportunidade de ter estado com vocês nesta semana. Não deu para conhecê-los pessoalmente. Conheci poucos de vocês no primeiro final de semana dessa semana. Mas Deus nos deu a oportunidade de compartilharmos a palavra dele através da revista dos 10 dias de oração, todas as manhãs bem cedinho. E nós crescemos juntos, eu tenho certeza disso. Foi muito bom ter estado aqui. E eu os exorto a permanecerem firmes até o fim. Porque Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A gente vai se encontrar daqui a pouco, porque não vai demorar muito. A noite está alta e densas, as trevas estão muito densas, a escuridão envolve a terra, mas o sol da manhã eterna, o dia eterno está para raiar. Vamos orar? Senhor, louvamos teu nome pela esperança na volta de Jesus, pela certeza de um novo céu e de uma nova terra. Louvamos e engrandecemos o teu nome pela Bíblia, a tua palavra. Ela nos exorta, ela nos orienta, ela é o nosso guia. Perdoa-nos mais uma vez pelas muitas e múltiplas ocasiões em que não ouvimos a tua voz, em que nos distraímos com as coisas dessa terra. Mas sustenta-nos em ti, pelo teu Espírito. Abençoa cada casa de teus filhos aqui, da igreja 7 de setembro em Taquara. Que as famílias sejam unidas, que os irmãos sejam unidos. Abençoa o pastor Tércio, a sua família, os líderes da igreja aqui, os anciãos, os demais líderes, para que juntos esta igreja cresça espiritualmente, seja uma igreja forte na fé e na esperança, e uma igreja que testemunha para as outras pessoas da breve volta de Jesus. Cuida do teu povo, Senhor. Cuida da nossa casa, cuida dos nossos filhos, do nosso lar. E humildemente, sem orgulho, sem nenhuma soberba, eu levanto minha mão ao céu para pedir que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, o Consolador que habita conosco, esteja, Senhor, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pai, cada mãe e cada filho de teu povo aqui, hoje e para todo sempre. Amém. O Senhor é bom. As suas misericórdias duram para sempre. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoque ao Senhor enquanto Ele está perto. Não perca a oportunidade de ter a companhia de Deus e dos anjos sempre na sua casa. E nunca abra mão dessa esperança. Jesus vai voltar. Ele virá. E Ele vai nos tirar daqui. Levará para os céus, onde passaremos 1000 anos juntos. 1000 anos, numas férias. Só umas férias. Depois essa grande comitiva celestial virá para esta terra, para habitá-la
nova, renovada, transformada, para todo sempre, sem morte, sem dor, sem lágrimas, sem tristeza. Não parece um sonho, uma ilusão? Parece, mas não é. Porque o anjo falou: escreva, João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.